Olá, gente! Nós estamos agora para falar sobre a aula número 31, tá? São aulas de 25, no máximo 30. Às vezes uma aula ou outra vai passar um pouquinho, por causa do tema, porque eu quero ficar dentro do tema, eu tenho que falar algumas coisas, já estou reduzindo. Primeira coisa, se você está pegando agora a aula, eu prefiro que você volte à aula número 1, chama-se Como se preparar para o fim dos tempos. Você tem que ouvir, porque a aula ela é sequencial. Tem que ver a 1, depois a 2. Teve uma irmã que falou, ela ouviu logo as 20, 19 aulas de uma vez, depois ouviu no dia seguinte. Desculpa. Então você vai ter um aproveitamento muito maior. Né? Por que ele está falando isso? Senão você vai achar que eu estou falando coisa que não tem nada a ver. Então, isso é importante, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O tema de hoje chama-se espinhos e abrolhos. Eu vou dizer o que é. Espinho todo mundo sabe o que é, né? Abrolhos também deveria saber, mas vamos lá. Eu vou usar o texto e a gente vai ficar dentro do assunto. Se por acaso eu alongar um pouquinho, porque eu tenho que falar aqui muitas coisas importantes, então fica impossível, porque tudo que eu falei nessas 5 aulas, preste atenção, ela vai preparar para a aula 32. Porque eu vou começar a usar, você vê que eu fico usando um texto, outro e tal, mas eu vou usar as parábolas de Jesus. Você vai ficar impressionado que ele fala sobre isso de maneira clara. Então, vai ser muito mais light você conseguir acompanhar. Mas vamos lá o que interessa. Eu terminei a aula 30 falando sobre Hebreus, não foi isso? Capítulo 6, versículo 4 a 8. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém sabe a autoria desse livro. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo. Não vou provar aqui agora, mas pode ter sido Apolo e pode ter sido Átila e a mulher dele, como é que se chama? A Priscila e Áquila, tá? Que eram discípulos diretos de Paulo. Eles ficavam fazendo talit, tendas, né? Muita gente não sabe, tenda não é tenda de camping, não. Tá? Então, eles ficavam fazendo juntos e Paulo ministrava para eles. Então, eu tenho que te explicar o contexto, o que o livro de Hebreus fala, porque eu vou pegar aqui esses versículos que eu li na última aula. Se você não entender o contexto, para quem foi escrito o livro, você vai ficar perdido, porque tem que saber. Então, isso vai demorar um pouco de tempo para você... para a gente não ficar fora do contexto, que é a coisa mais importante nesse caso. Aliás, o livro de Hebreus, ele fala de... Isso é importante, tem que registrar. Ele fala de hebreus, da descendência de Abraão, que eram os hebreus, e eles se converteram, aqui, não é na época de Abraão aqui, eles se converteram ao cristianismo. Foi muito interessante, mas estava acontecendo uma coisa, por pressão dos pais dos hebreus, ele foi escrito especificamente para isso, porque eles tinham abandonado o judaísmo, as tradições, né, os rituais hebraicos e tal, e os pais começaram a fazer chantagem para os jovens hebreus que tinham se convertido, e eles ameaçaram. Isso tudo está no texto. Se você quiser ler o livro, eu não estou inventando nada. Está lá. Muitos deles se converteram e ele diz lá. E os pais faziam uma média aí com os sacerdotes lá, dizendo, olha, avisa o meu filho que ele tem que voltar para o judaísmo. Esse negócio de cristianismo, não. Tem que voltar. Se eles não voltarem, eu vou botar alguns na prisão. E ele diz lá, muitos deles foram para a prisão e disseram, não, eu prefiro ouvir a mensagem do reino do que isso. Mas você sabe, uma pressão forte
os outros falavam assim, ó, você não vai receber herança, né? Porque o pai morria, a herança ia para o filho. Ele disse, olha, esquece a herança. Ah, não, mas nós fazemos qualquer coisa para ouvir a mensagem. Então, o contexto era esse. Depois você lê e você vai tirar suas conclusões. Então, eu acredito que Paulo falou assim, é impossível, pois, versículo 4, que aqueles que uma vez foram iluminados, ele está falando desses, cara. Quem foi iluminado? Uma pessoa que o Espírito Santo iluminou, ele viu os seus pecados e recebeu Jesus como Senhor. Porque ninguém pode reconhecer os seus pecados se ele não for iluminado pelo Espírito Santo. E eles foram iluminados, eles tinham uma experiência autêntica com o Senhor. Segunda coisa, eles provaram dom celestial, que é, no caso, a salvação. Iluminados e o dom de Deus, que é a salvação eterna, eles provaram isso. E diz aqui, e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, eles viviam no Espírito. Eles eram batizados no Espírito, falavam em línguas, enfim, tudo que se relacionava ao Espírito Santo, essa comunidade participava. Outra coisa, diz aqui, e eles provaram a boa palavra de Deus. Eles não eram neófitos, não eram pessoas que aceitou Jesus, fica por isso mesmo. Não, eles conheciam a palavra. E outra coisa, e os poderes do mundo vindouro. Eles sabiam que no mundo vindouro, o que é o mundo vindouro? Quando fala no mundo vindouro na Bíblia, é sobre o reino. Quando Jesus voltar, vai começar o mundo vindouro, vai ser completamente diferente. E, como vocês vão ver, quem vai reinar com Jesus no mundo vindouro, fazendo manifestações de sinais, prodígios e maravilhas e tal, são aqueles que cresceram, amadureceram e não negaram a palavra, conforme o contexto que nós já temos falado. Então ele diz, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Esses caíram. Eu tenho que explicar o que essa palavra diz. Ela foi um pouco infeliz aqui no contexto, mas para isso a gente tem que ir ao grego. É impossível, eles caíram. Ou seja, eles tropeçaram em algumas coisas que você vai ver pelo contexto e você tem que ler o livro todo, mas eu já estou resumindo. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Eles tiveram um verdadeiro arrependimento. Ou seja, não era necessário que eles se arrependessem de novo. Porque senão eles estariam, estou lendo, crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Ou seja, muitos deles estavam dizendo, não, eu vou voltar. Eles voltaram, essa é a razão. Estavam abandonando o cristianismo, estavam abandonando a igreja, né? E o que aconteceu? Paulo disse, não, é impossível, ou seja, não é necessário, a tradução aqui, não é necessário você... Alguns queriam começar novamente. Ah, então Jesus vai ter que morrer por mim de novo. Paulo disse, não, você... Desculpe, eu ainda estou com a minha tosse. E aqui em Teresópolis é muito frio, mas... Então, se eu der umas tossidas aí, deixa para lá. Então, não é necessário que vocês voltem, que Jesus tenha que ser crucificado de novo. Não! Comecem a vida. Vocês escorregaram, começa dali para frente e volta novamente tudo de novo. Porque senão vocês vão crucificar o Filho de Deus novamente e colocá-lo à vergonha. Porque a terra, aí ele faz uma comparação. É igual a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, né? Se você planta numa terra, a chuva cai e ela produz alguma coisa, um fruto, alguma coisa. Então, o que diz aqui? Essa terra, é óbvio que Paulo está falando no coração. Por exemplo, o coração do homem é uma terra. A parábola do semeador é uma palavra, não tem nada a ver com o campo. Eles conheciam isso porque o campo era agricultura.
né? As sociedades deles eram assim. Então, essa terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, se ela produz uma erva boa, útil, para aqueles que também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, se o coração desses hebreus convertidos que estavam voltando para o judaísmo, se eles estivessem produzindo coisas boas, eles iam receber bênçãos da parte do Senhor. Mas se eles produziam espinhos e abrolhos, aí é que é o tema. O problema não é a erva útil, mas os espinhos e abrolhos. E eu vou te dizer o que é. Então, se produzir o seu coração isso, o que acontece? Em vez de bênção, vem o quê? A maldição. Ou seja, coisas ruins vão acontecer. E o fim é ser queimado. Aliás, cadê minha água? Só um instantinho. Então vamos lá. As pessoas que o autor está falando aqui, você vê desde o início, eram pessoas que tinham está muito claro aqui que conheciam a Deus profundamente. Conheciam a Jesus, participaram de coisas boas e viviam de uma maneira muito boa. Aliás, eles provaram a palavra de Deus, os poderes, eles tinham ideia do que acontecia no reino vindouro. Eles sabiam disso, porque até no Velho Testamento fala. Como hebreus, eles conheciam mais do que muitos cristãos hoje. E era uma pessoa definitivamente salva. Ok? Contudo, segundo o texto, eles caíram, ou seja, eles caíram em algum pecado, algum erro, alguma coisa, e eles começaram a abandonar a palavra de Deus. A pressão estava tão grande, disse, não, eu não vou perder minha herança, eu não vou, meu pai está me forçando, eu tenho que voltar, e isso foi uma caída. Às vezes a gente troca as coisas de Deus, mesmo com toda a experiência, a gente troca por uma coisa insignificante. Ou, né? Eles, então, eram judeus, absorveram a igreja, o cristianismo, a salvação, e depois eles estavam retornando novamente para o judaísmo. Isso, né? Isso foi uma coisa que desagradou muito o coração de Deus, mas eles estavam fazendo isso. Então, olha só. Aí Paulo, eu digo Paulo porque eu creio que foi ele, porque no próprio livro ele fala uma menção, faz uma menção a Timóteo. Então, por que no livro de Hebreus falar de Timóteo? Então, eu acho que tem uma ligação com Paulo. Ele está dizendo, olha, se vocês caíram, podem voltar novamente a partir dali. Mas eles estavam preocupados, né, que tinham que ter de novo um arrependimento para a salvação. Paulo disse, não, a partir dali vocês podem voltar. Diz aqui o versículo 6, tá? Era de 4 a 8, eu li. Agora o versículo 6, olha o que diz, né? E caíram, ou seja, a palavra é tropeçar, não é cair no chão, não é renegar a Cristo, não, eles tropeçaram. Ele disse, não é preciso vocês renovar novamente o seu arrependimento, porque senão vocês teriam que, Jesus tinha que ser crucificado de novo. Não, isso seria uma infâmia para vocês. Então, a mesma coisa, eles escorregaram em alguns pecados, como nós hoje. Você tem dias que você está lá firme e tal, aí vem uma cilada, você cai e você diz, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Aí você fica numa situação dizendo assim, o que eu vou fazer? Arrepende-se, confessem ao Senhor Jesus e ele vai renovar tudo de novo, na mesma hora. Deus não fica jogando na nossa cara isso, pelo contrário, né?
Eles receberam, segundo o texto, muita chuva, muitas boas coisas do seu coração. Ele faz a analogia, né? A terra que recebe chuva boa no coração, na terra, ele produz coisas boas. Então, apesar de tudo isso, algumas vezes eles produziam espinhos e abrolhos, ou seja, aquele campo com terra boa, muitas vezes vinham espinhos e abrolhos, que eram espinhos venenosos. Diga a verdade, às vezes a gente, né, pensa que está tudo bem e de repente você escorrega, cai e começa a produzir obras da carne. Você que não mentia, passa a mentir. Você que não adulterava, passa a fazer. Aí você diz, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Então, na verdade, esses espinhos e abrolhos, eles produziam coisas espiritualmente no coração e aqueles que recebiam boas coisas, recebiam as bênçãos de Deus. Os espinhos e abrolhos, sabe, diz que eles estavam praticando coisas carnais e não mudaram de vida. Lógico que eles eram cristãos e salvos, mas o problema pior deles não eram as coisas carnais, é que eles voltaram à prática, sabe de quê? Dos rituais religiosos. Por exemplo, o texto diz, antes o sacrifício de Cristo era total, o sangue de Cristo resolvia tudo. No judaísmo, todo ano eles tinham que oferecer sangue, sacrifícios, uma vez por ano, para o perdão dos pecados. Então eles começaram a comprar bodes e tal, isso tudo. Tudo isso está no texto, ok? Mas vamos devagar, tá? Ou seja, o que Paulo estava dizendo é que todas essas coisas na nossa vida que nós produzimos nos dias maus, elas precisam ser o quê? Queimadas. Precisam ser confessadas para que Deus, né, possa realmente continuar a nossa vida. Por isso que aqui, ó, veja só, no versículo 7 e no versículo 8, ele faz essa comparação. Porque a terra, ou seja, ele está falando aqui do coração do homem. Porque tudo que você absorve, na verdade, é no seu coração. Que é coração na Bíblia é parte alma e parte espírito. Tá? É uma coisa interessante você saber isso. Então, diz aqui que a chuva espiritual que caía sobre eles, que era a boa palavra de Deus que vinha do céu, a palavra de Deus, e quando ele recebia isso e cultivava isso, ele recebia as bênçãos de Deus. Mas ele era rejeitado e diz que ele estava perto da maldição. Não é que eles estavam totalmente amaldiçoados e não teria mais volta. Não, não é isso. Perto da maldição. Você lembra na aula passada que nós falamos sobre o dano da segunda morte? Eu ainda vou explicar um pouco melhor depois, tá? Não é a segunda morte, porque a segunda morte é para os ímpios, para os que não aceitaram Jesus. Mas o dano é machucar temporariamente. Como eu já disse, você tem que entender essa linguagem bíblica nesse sentido. Então, eles começaram a viver de uma maneira assim meio desleixada e eles viram que estavam sendo desqualificados e Paulo diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, é a palavra que Paulo usou, ele diz aqui, quando ele disse que temiam que, embora estivesse sendo pregado o evangelho a outros, Paulo disse, eu também, eu temia de ser desqualificado. Porque Paulo pregava, mas ele sabia que produzia muitos espinhos, ele tinha reações tão negativas que ele caía em si e ficava dizendo assim, eu também acho que não estou sendo qualificado. Ele se sentia desqualificado. Ou seja, ele se sentia uma pessoa indigna. Não, eu não posso fazer isso, eu caí, eu andei na carne, eu fiz isso e aquilo, eu não volto mais à igreja, não quero saber mais.
não faça isso. Porque você tem que confessar, a nossa confissão é diária. Principalmente se você está numa situação de você não sabe o que fazer. Por isso que a gente precisa de um do outro na vida da igreja. Porque um ajuda o outro. Se um cai, os outros vêm, oram e fazem alguma coisa. Mas nós vamos falar essa parte prática outra vez. Na próxima oportunidade, ou seja, nas próximas aulas. Então, aqui no versículo 8, ele diz que ele não será amaldiçoado, mas ele vai receber uma punição. É isso que o texto diz, né? A punição, no caso, é o que eu falei, como estava dizendo agora, o dano da segunda morte, conforme diz Apocalipse 2:11. E perto ele estava da maldição. Eles produziram coisas, não no seu espírito, coisas nocivas, mas, preste atenção porque isso é importante, na alma deles, no intelecto deles, nos sentimentos deles. Quantas vezes a gente tem um sentimento errado com relação a uma pessoa? O seu espírito está pronto, o seu espírito está salvo. Mas a alma precisa ser renovada. A minha alma precisa ser constantemente, precisa ser queimado de espinhos e abrolhos, porque senão vai ficar uma situação difícil. Tá? E quantas coisas da vida da igreja que precisam ser tratadas, confessadas. Por isso que toda igreja deveria ter um grupo de, como é que chama? Um grupo de conexão, grupo de vida, grupo de não sei o quê. Por quê? Às vezes o cara nem vai à igreja, puxa, se o pastor soubesse que eu fiz ontem, sábado à noite, pisei na bola, tal, isso, aquilo. Não! Você tem que, principalmente aqueles que estão começando, precisam da ajuda dos irmãos. Porque quem verdadeiramente é de Deus não vai julgar a outra pessoa. Paulo falou exatamente isso, né? Acontecem muitas coisas dentro do corpo de Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa também importante. A vida de um cristão é como um campo. E esse campo produz muita coisa boa, mas de repente levanta um espinho, levanta alguma coisa que você produziu na sua vida, e essas coisas precisam ser queimadas. E diz aqui, aonde você como fazem aqui no Brasil, principalmente, tem coisas que eles fazem uma queimada, você já viu? Eles fazem uma queimada porque tem muitos espinhos, então eles jogam fogo ali para que aquelas coisas saiam e ele possa viver novamente. Nós produzimos muito lixo na nossa alma, né? Mas esses espinhos, mesmo que sejam queimados, o campo nunca é queimado. Eles não se queimam com isso, pelo contrário. Então, agora deixa eu falar, é como eu disse no início. Por que Paulo escreveu isso para esta igreja? Rigorosamente falando, o que aconteceu? Os espinhos, as ervas daninhas, essas coisas ruins, se referiam a um fato importante. E isso aqui é muito importante que eu vou dizer. Eles começaram a voltar os rituais do judaísmo. Eles voltaram a ter hábitos da velha religião judaica quando eles eram cristãos novos, né? Cristãos hebreus, eles estavam querendo voltar à prática de derramamento de sangue. Quando eles pecavam, o pai falou, não, meu filho, você tem que fazer um derramamento de sangue. Não, o sangue de Jesus funcionou de uma vez por todas. Então, né, eles estavam sendo desviados da fé cristã simplesmente para o judaísmo, pela velha tradição religiosa. Aí os pais falavam, não, isso agora, vamos, você tem que fazer isso, os rituais, tem que ser circuncidado, tem que fazer isso, aquilo. Qualquer prática religiosa sem vida não tem valor diante de Deus nenhuma.
Agora, eu vou ter que mais ou menos acabar daqui a pouquinho, mas me dá um pouco mais de tempo. Vamos a Hebreus capítulo 10. Preste atenção. Porque ele vem numa consideração dizendo sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 29. Olha, isso aqui continua, tá? Você não pode pegar um versículo solto, ele tem uma sequência. Olha o que Paulo, como eu disse. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tá falando, né, que nós temos que viver a nossa vida, confissão das promessas de Deus, porque Deus cumpre as suas promessas e Ele perdoa. O que você faz? Você tem que viver em arrependimento e mudança de direção. Agora, olha o que ele diz. Consideremos-nos também uns aos outros. Volta à mesma raiz da coisa. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, igreja, quando alguém está fraco, os que estão fortes têm que estimular ele. Isso é igreja. E não deixar o cara ir embora. Né? A gente vê cada coisa, não tinha ninguém. Eu não vou entrar em detalhes de muitas coisas, mas você sabe que na igreja nós precisamos de apoio dos irmãos, principalmente os mais novos, tem que ser apoiado pelos que têm, pela prática em Hebreus diz, tem as suas faculdades exercitadas para discernir entre o bem e o mal. Quando uma pessoa nova não tem. Então ele disse, vamos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não as más obras e não ficar apontando o dedo. Uma das verdades do cristianismo que tem que existir na igreja é o amor para com Deus e o amor para com os cristãos. E sabe o que estava acontecendo? Eles estavam se desviando da igreja. Que deu fulano, não, voltou para a prática do judaísmo. Meu Deus, mas não é assim. Olha o que ele diz aqui, por isso que você deduz. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. O que a pessoa fazia? Eu vou voltar para o judaísmo, eu não vou mais para a igreja. Ele disse, não deixa de se congregar. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Ele estava dizendo o seguinte, olha, Jesus vai vir, vai julgar no tribunal de Cristo as nossas obras, conserta a sua vida, né? Paulo fazia isso constantemente. O dia se aproxima. Por quê? Eu estou lendo ainda Hebreus 10, de 23 a 29. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, ou seja, de errarmos o alvo, não, agora eu vou voltar para o judaísmo, porque eu não quero perder o que eu queria. E muitos deles, se você ler no livro, dizem, eu prefiro perder a herança, meu pai, porque eu estou firme na igreja. Eram alguns que não estavam. Ele disse, não, eu perco tudo, não precisa dar a minha parte, eu não quero isso, aquilo, porque Jesus me completa. Isso é uma decisão importante. Então ele diz, se você viver deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário. Então, não adianta você oferecer sacrifícios pelos pecados, assim não é. Se você não quer mais, olha o que ele diz. Essa frase aqui é muito importante. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. E fogo vingador. Preste a consumir os adversários. Sabe o que é isso aqui? Ele está falando sobre a geena de fogo. Se você morrer veja, você não vai para o inferno, mas eu vou explicar melhor na próxima aula com uma parábola de Jesus. Mas o fogo de Deus tem que queimar tudo aquilo que não presta. Prática religiosa.
Tem pessoas que têm prática religiosa, mas não têm a vida, não têm arrependimento. Não adianta nada, nada. Enfim, tem várias situações assim. Então, o que resta, o juízo de Deus vem e o fogo vem para consumir os adversários. E sem, aí ele usa aqui como a lei de Moisés, porque eles tinham que ouvir o que a lei de Moisés falava. Horrível juízo e vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Era assim que acontecia. Vinha o fogo de Deus e eles morriam naquela época. Hoje, na graça de Deus, veja só, não vem fogo de Deus sobre quem quebrou a lei de Moisés. Hoje, na igreja, nós praticamos a lei de Moisés? Não. Aliás, nem o povo de Deus praticava. Nem dos 10 mandamentos, dos 613, eles não praticavam. Então, se eles não praticavam, o que acontecia? É como diz aqui. Agora, veja, de quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que, isso aqui é tremendo, que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Você sabe o que ele está dizendo? Eles trocaram, na verdade, o sangue da aliança por sangue de touros e bodes. Eles voltaram à prática do coisa. Mas o sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Se você volta à prática do judaísmo, era a situação dos hebreus. E ele disse, você está calcando os pés, você está dizendo que o sangue de Jesus é igual ao sangue de touros e bode. Cara, não pode, não é assim. Outra coisa, você ultrajou o Espírito da graça. Sabe o que acontece aqui? Eram pessoas que trocaram Cristo pelo judaísmo novamente. Se eles estivessem agindo assim, eles estavam profanando o sangue e calcando os pés o Filho do Deus, Jesus, profanando o sangue da aliança e ultrajando o Espírito da graça. Eles andavam pela graça. E quantos, por causa de uma situação terrível na vida, eles voltaram para não perder a herança. A gente faz trocas, infelizmente. Versículo 27 e versículo 29 disse o quê? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. O que é isso? Aquele julgai vós será considerado digno naquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, ofendeu ao Espírito Santo. Não dá para explicar tudo agora. Mas, se você viver, eu vou terminar, mas me dá 3 minutos. Eu sei que eu passei um pouco. Alguma punição, você não pode ficar assim, principalmente se você não se arrependeu, você fez coisa errada, você não pode viver assim, sair da igreja. Você tem que resolver esse problema. Tudo aquilo que você fez e que não foi queimado pelo Deus através do seu arrependimento, precisa ser queimado hoje agora, porque se não for, no futuro vai acontecer. Eu vou explicar, como eu disse, melhor em outras passagens. Então, para terminar, eu vou dizer o seguinte, você pode ter errado, pode ter voltado ao judaísmo, você pode ter feito isso e aquilo, mas enquanto você está aqui, se você dizer e confessar todos os seus pecados, as coisas que você fez depois da sua salvação, isso já não terá nenhum efeito no tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo vai acontecer isso. Tem passagens importantes, eu estou falando muito por alto e muito rápido, porque se você não resolver... Tem pessoas que morreram numa situação terrível. E eu digo o seguinte,
A salvação nunca você vai perder. Mas o reino você pode perder por não ter se arrependido de muitas obras malignas, como a gente viu aqui. Então, vamos botar um ponto e vírgula. Vamos botar um ponto e vírgula agora. E eu vou explicar melhor na próxima aula, na aula 32. Vou explicar de maneira assim muito... Vou usar parábolas de Jesus, que ele fala exatamente sobre isso, e nas entrelinhas sobre outras coisas. Então, não é uma palavra fácil de se entender. Eu disse isso desde o início, mas aos poucos você vai entender o que eu estou falando. Ok? Então, na próxima semana a gente vai ter outras aulas e vamos continuar e tem muita coisa ainda para dizer. O assunto não é fácil. Ok? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E se você fez alguma coisa errada, fale com o Senhor. Se você não é novo na fé, fale com uma pessoa de Deus que vai orar com você e a pessoa vai te dizer, não, o que Jesus fez é para sempre. E nunca acredite na mentira do diabo. Ah, você vai perder a sua salvação. Como é que você fez isso depois de ser cristão? Ah, não é verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Desde que você confesse. Aquele que confessa, o que acontece, Deus perdoa e realmente você pode começar a vida toda de novo. Então, que o Senhor seja glorificado por tudo e que você seja ricamente abençoado com essa palavra. Então, uma boa noite, até a aula 32 e Deus vai te esclarecer muito melhor do que eu. Um beijo, um abraço e veja aqui nas nossas redes sociais, tem tudo aqui. Eu não quero gastar mais tempo, mas eu quero que você escreva para nós. Eu tenho aí as redes sociais onde você pode me escrever, e-mail, perguntar, fazer o que for. Então, um beijo grande. Fica seu amigo Pastor Júlio, da Missão do Farol. Eu quero que você seja meu companheiro no reino de Deus, porque isso é a coisa mais importante para o cristão. Beijo e tchau, até a próxima.